Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa e hoje eu quero meditar na mensagem A Ele Ouvir, que faz parte da série Adoção. Essa série Adoção está totalmente baseada no livro de Efésios. O livro de Efésios é comparado ao livro de Josué do Velho Testamento. E o livro de Efésios mostra o grande propósito de Deus, o grande propósito de Deus relativo às promessas de Deus para esse tempo do fim, para a igreja aqui do tempo do fim, seja de tornar a congregar essa igreja com a cabeça aqui no tempo do fim, na plenitude dos tempos, de acordo com Efésios 1:10. Veja, o grande plano de Deus, a unidade de um Deus numa única igreja. Haja visto que Jesus orou em São João 17. Ele disse: Pai, eu oro para que sejam um como nós somos um. Então, congregar, levar o homem de volta à sua herança. Veja, o homem tinha a vida eterna, tinha o controle, tinha o domínio, tinha o poder sobre todas as coisas. Ele podia ordenar, ele podia falar a palavra, ele tinha poder criativo. E o homem perdeu tudo isso. Então, o livro de Efésios mostra o que Deus está fazendo para trazer a igreja a essa condição original. Por isso disse o profeta que haveria uma era efesiana. Veja, uma era efesiana dentro da era de Laodiceia. E essa era efesiana é uma era de graça. Já visto que a pedra de coroa, veja, a pedra cortada sem mãos, com 7 olhos. Veja, lá em Zacarias, ela golpeou o pé da estátua. Por isso nós estamos vendo todos os reinos dos gentios desmoronando. A América está desmoronando, a Europa está desmoronando, o Oriente está desmoronando, por toda parte. Crise global, veja, crise na economia, crise na família, crise na igreja, pragas estão sendo deflagradas por todos os 4 cantos da terra. Veja, a fome tem sido chamada, a guerra, vemos o rei do norte se levantando. Todas essas profecias dizem respeito ao tempo do fim. Jesus disse aos discípulos em Mateus capítulo 24 que haveria terremotos, haveria fomes, haveria guerras, haveriam pragas associadas ao tempo do fim. E notamos também que o 4º selo, veja, o selo de nosso arrebatamento, veja, é um tempo de pragas, é um tempo de juízo, de julgamento sobre a terra. Agora, voltando ao nosso assunto, o livro de Efésios mostra o que Deus está fazendo para restaurar a igreja à sua condição original. O livro de Efésios é um livro de redenção, a igreja retornando à condição original, onde o homem era um pequeno Deus. Veja, um pequeno Deus, um pequeno Criador, debaixo, operando sob a liderança do Espírito Santo. Então esse retorno à fé original, esse retorno ao Pentecostes original, veja, esse derramamento do Espírito Santo em ordem. Todos nós sabemos que para a semente poder germinar, ela tem que estar na terra, logo a água tem que vir sobre ela para que ela possa produzir de acordo com a sua espécie. Então primeiro, a palavra tem que estar em nosso coração. A mensagem tem sido pregada e a verdadeira igreja está conservando a palavra em seu coração. E há uma promessa de um tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, a água vindo sobre a semente, de acordo com Joel capítulo 2, verso 28, para produzir a igreja em ordem para o arrebatamento. Então esse livro de Efésios é muito importante para nós nessa hora. Veja, Efésios 2, e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Veja, e nos ressuscitou. Então, grande poder, o poder da ressurreição, para tirar de nós toda a incredulidade, para tirar de nós todos os desejos de coisas mundanas, trazer um poderoso batismo de fogo sobre a verdadeira igreja, em ordem, para que ela pudesse, então, compreender a grandeza do poder de Deus. Veja, os olhos do entendimento sendo abertos. Éramos cegos? Veja, porém hoje nós estamos enxergando as profecias para esta hora que nós estamos vivendo. Este grande poder de Deus que tem vivificado os nossos corpos mortais
Veja, para trazer esse corpo em ordem, em obediência total à palavra. Uma igreja sobre a qual o pecado está anulado. Por isso Efésios disse que ele nos tornou santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, de acordo com a profecia. E ele sustenta essa igreja, ele alimenta ela, ele é o cabeça da igreja, nosso líder, nos levando para o glorioso milênio, de acordo com a profecia. Agora, falando a respeito desse poder vivificador, o apóstolo São Pedro, veja, no capítulo 1 de sua segunda epístola, falando a respeito do poder vivificador que viria sobre a igreja no tempo do fim, ele fala a respeito da sua segunda vinda. Ele fala do poder vivificador do sétimo selo, das 7 vozes, dos 7 trovões, para vivificar a igreja. Esse é o grande poder que está dando à igreja, o poder para transformá-la de fé em fé e de glória em glória. Esse grande poder sobre nós, que está operando através da revelação da palavra. Então diz assim, porque não vos... segunda epístola, capítulo 1, a partir do verso 15, diz o apóstolo, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui temos a grande revelação de que a experiência do Monte da Transfiguração, em Mateus 17, se refere à sua segunda vinda. Veja, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Veja, majestade, rei. Por isso em Apocalipse 10, na descida do anjo forte, veja, ele bradou como leão. O leão é rei. Quem tem majestade é rei. E quando ele bradou, 7 trovões, 7 vozes, 7 espíritos se manifestaram. Veja, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Veja, a ele ouvi, pregou o profeta. Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Em outras palavras, vejam, e ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então ali estavam Pedro, Tiago e João. Jesus havia dito alguns dias antes, ele disse: alguns de entre vós não provarão a morte sem ver a vinda do Filho do Homem em majestade e em glória. 6 dias depois, ele os levou ao Monte da Transfiguração. Veja, há poder nessa escritura para vivificar nossos corações, para vivificar nossas almas em ordem para o arrebatamento. O grande poder. Veja, essa santa convocação, essa voz como que de trombeta, chamando a igreja para subir. Vejam, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. É ali que a revelação tem que brilhar. Veja, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Veja, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, tomando essa escritura para se referir ao poder vivificador do 7º selo, esse grande poder que está colocando a igreja em posição, colocando ela em condições de arrebatamento, essa voz, veja, a ele ouvi, pregou o profeta. Então, na mensagem a ele ouvi, parágrafo 35 a seguir, veja, a noção, 5ª parte, ele diz: veja, esta era uma ocasião especial,
Pedro, mais tarde, em sua vida, se referiu a isso como um monte santo. Agora, eu não creio que o apóstolo quis dizer que o monte era santo, pois era simplesmente um monte. Havia tido batalhas ali e tudo mais. Não era um monte santo, mas era um Deus santo no monte santo, não um monte santo. Nós ouvimos tanto hoje a respeito da Santa Igreja ou do povo santo. Não é nenhuma Santa Igreja ou povo santo, é o Espírito Santo no povo que traz a santidade. Não é a Santa Igreja ou o povo santo, é o Espírito Santo na igreja. Então agora, nesta ocasião, veja, Deus escolheu 3 para serem testemunhas. Ele colocou de um lado Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas. Se você observar, sempre quando ele ia fazer algo grande, ele tomava esses 3. Veja, querem saber por quê? Porque ali estavam representadas 3 virtudes: Pedro, Tiago e João. Veja, Tiago, esperança; Pedro, fé; João, o amor. Os 3 grandes dons de Deus: esperança, fé e amor. João, naturalmente, sendo amor, veja, era caridade. E caridade é a pedra de coroa. Tiago era esperança e Pedro era fé. Ele tomou esperança, fé e caridade para encontrar ou colocar neles o que ele ia fazer. Veja, a igreja chegando à sua perfeição. Agora, nós encontramos que quando ele subiu a este lugar, o qual mais tarde foi chamado de Santo Monte, ou lugar santo onde Deus estava, nós encontramos lá em cima, quando eles chegaram no monte, Deus tinha 3 lá dos céus para testemunhar. Veja, 3 na terra e 3 no céu: Moisés, Elias e Jesus. 3 testemunhas na terra e 3 testemunhas nos céus. Quando Deus prepara para fazer algo, Ele sempre tem uma testemunha daquilo. E estou tão contente hoje porque podemos olhar ao redor antes da vinda do Senhor e ver as testemunhas de sua aparição, vendo sinais na igreja da breve aproximação do Senhor Jesus Cristo, vendo palavra por palavra se cumprindo. Mesmo o último sinal que era para ser dado para a igreja antes da aparição do Senhor Jesus está operando na igreja agora mesmo, disse ele. Recorda, ele disse: como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Veja, 3 anjos desceram a Sodoma. Veja, observe o que os pecadores estavam fazendo lá em Sodoma. Veja o que o anjo do Senhor fez quando ele desceu para testemunhar isto. Observe o que os três anjos fizeram. Todos os 3. Veja o mundo hoje em seu pecado. Veja a igreja hoje em sua condição como Ló. E veja a igreja escolhida, tendo seus problemas, como Abraão tinha. O homem ou mulher hoje que tenta viver para Deus tem que lutar para seguir adiante. Você tem que marchar para o reino de Deus. Uma igreja, veja, sendo levantada em condições de receber o último sinal antes do arrebatamento. Deus mesmo em carne humana, nos dias da vinda do Filho do Homem, para produzir essa última puxada, essa última voz, chamando a igreja para subir. Veja, esta voz antes do Filho prometido aparecer. Irmão, que Deus possa te abençoar. Essa é uma grande escritura, é uma grande hora para nós meditarmos nela, pois vemos os grandes acontecimentos ao redor da terra. Veja, terremotos, inundações, fome, pestes, agora uma nova praga surgindo logo após a Covid, a varíola, veja, aparecendo por todos os continentes e já está aqui no Brasil. Nós sabemos que essas pragas são produzidas em laboratório, são armas bacteriológicas, vírus, que são soltos sobre as pessoas com intenções de exterminar a semente, com intenções de matar pessoas deliberadamente, com intenções de poder e de controle. De acordo com o 4º selo, 1/4 da população do mundo morreria das pragas, da fome, pelas guerras, pelas bestas feras. Irmão, o único lugar de abrigo é no Senhor Jesus Cristo. O único imunizante, o batismo com o Espírito Santo. Deus te abençoe.
e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.